deputado João Leite, parabéns pela condução dos trabalhos, cumprimento o secretário e todos os servidores da secretaria aqui, os colegas deputados também. Secretário, muitos falou, e nós vemos falando em mobilidade urbana. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular e nós somos muito provocados por muitas entidades da região metropolitana em relação ao transporte na cidade, a falta de trocadores, né, que é constante. Nós fomos até o local, fomos no Barreiro, entramos nos ônibus, verificamos tudo isso. É verdade que muito disso tem relação com a BH Trans, mas eu adentrei também aos ônibus 1740, 1730, 2730, com destino à Contagem, todos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. E o que nós pudemos notar também a falta de trocadores, as péssimas condições dos pneus, nós vimos catracas duplas, né, falta de respeito às pessoas, gestante, a pessoa obesa, o elevador não funcionando. Isso nós recebemos no dia a dia, recebemos vídeo demonstrando tudo isso. Relatado isso, há muitos anos falamos sobre a construção de um plano de mobilidade e criação do passe único. Gostaria de saber do senhor, secretário, como anda a construção desse plano e sobre o retorno dos cobradores, já que a convenção coletiva utilizada para justificar a retirada deste venceu em 9 de 2019. O deputado André fez aí muito bem a colocação em relação a essa rodovia que liga a BR-116 à fronteira dos vales. Tem uma parte de terra, inclusive, né, que iniciou a obra no governo passado e paralisou. Passa por a cidade onde eu nasci, a cidade de Pavão. Eu diria que ali não dá mais para remendar. Péssimas condições, né? As paradas de ônibus, o André já deve ter, que frequenta muito lá também, o mato tomou conta. Muitas vezes a gente passa e vê as pessoas fazendo a capina, né? Os buracos, o que o deputado André relatou. Eu acho que ali não tem mais remendo, está difícil isso. No último Fiscaliza, eu fiz o convite a Vossa Excelência, o senhor topou, e esperando aí marcar a data, para a gente conhecer as rodovias do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Nós poderíamos sair daqui, passando por Diamantina, nós iríamos percorrer a BR-367, que grande parte está sob o comando do governo federal, mas nesse intuito que alguns deputados colocou aqui, de ver o nosso governo estadual e o senhor, como secretário, cobrar pelos seus, né? A gente vai, e eu faço esse trecho, às vezes, como o João Leite falou, passando por ponte de madeira, por estrada de terra, até hoje, nós que já tivemos presidente da República. Em Araçuaí, ali também tem a questão de Capelinha, Senador Modestino, Itamarandiba, que há anos eles lutam pelo asfalto. Lá embaixo nós poderíamos conhecer trecho da Bahia-Minas, que a gente luta e sonha por uma ferrovia, né? O João Leite colocou tão bem aqui a questão de Gromogol, do minério, que querem tirar dali, levando por água, uma região que não tem água, e aí a gente conta com o apoio do senhor, da Secretaria, com o apoio também da Secretaria do Meio Ambiente, de chamar empresas, chamar o governo federal, o governo estadual, para refazer a Bahia-Minas. Ela sai de uma região onde nós temos a maior produção de lítio do país, 85% de lítio do país, né, e poderia fazer aí, o senhor que falou tão bem aí da questão do porto, né? Eu também sonho com a volta das ferrovias, né? Hoje, ontem eu conversei com o João Leite, nós temos ferrovia, o SESC de Minas tem SESC lá no Rio de Janeiro e tem 16 quilômetros de ferrovia, e nós faltando ferrovia aqui, né? Nós podíamos continuar descendo por Araçuaí, passar por Itaubim. Aliás, antes ali em Araçuaí, podíamos dar uma volta em Francisco Badaró, em Berilo, e ver as péssimas condições da estrada, né, que aí também é o comando do governo estadual. E lá a gente entraria em Pedra Azul, uma longa e luta do povo para asfaltar de Pedra Azul a Pedra Grande, a Almenara, até chegar ao mar ali, né, facilitando muito para as pessoas que vêm de Brasília. E poderíamos entrar em Fronteira dos Vales, passando por Pavão, e verificar isso que o deputado André falou. Ou seja, o senhor iria ver
a falta de cuidado com as estradas do Jequitinhonha e Mucuri, sem sombra de dúvida, iria haver algumas coisas belas também da nossa região, mas o quanto de riqueza aquela região, que eternamente vem sendo colocada como uma região da miséria, e é uma verdade, nós somos uma região rica, né? A monocultura do eucalipto, a gente tem cobrado aqui muito a questão das balanças, porque elas destroem as nossas estradas, destroem as nossas nascentes. E qual é a condicionante? Eles não poderia, a secretaria não poderia, junto com eles, lá pedir a eles, solicitar que fizesse, pelo menos, o cuidado das estradas. No dia a dia, nós vemos as carretas tombando, matando o nosso povo, matar as nossas nascentes e destruindo as nossas estradas, né? Então, um pedido que eu faço que o governo seja mais firme nisso. Eles ainda hoje, eles andam com caminhões bitrem em estradas não pavimentadas, e a lei diz que isso não pode. Eles andam em caminhão bitrem durante a noite, né? Então, isso é uma demanda que a gente faz. O eucalipto está lá, tem que ser tirado, mas que traga riqueza para a região, não que vá gerar riqueza em outro estado, e a gente pede a colaboração aí também do senhor para essa questão. Como os deputados falam, eu quero colaborar também aqui, concordar com o deputado André, porque a gente entende a questão institucional que o senhor coloca, mas realmente para a gente, quando fala na Vale, doou, isso dói na gente, secretário, porque isso é o mínimo que ela poderia fazer. Aliás, ela tem muito o que fazer pelo Estado de Minas Gerais. A Vale é criminosa, ela matou muita gente, né? Eu, como cruzeirense, eu tenho fé. Eu tenho fé que o senhor vai entrar nessa luta. Realmente, o senhor coloca as questões com muita firmeza, né? E, olhando nos olhos do senhor, aqui quem fala é um deputado, mas um morador também da região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais, né? Uma região rica e que é a que menos desenvolve, e uma das que tem mais riquezas para oferecer esse estado. Então, eu tenho fé e quero continuar tendo fé, e que o senhor faça esse gesto, né, de algumas dessas que eu falei aí, porque, senão, eu não quero perder a esperança e perder a fé. Muito obrigado. Secretário. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire, pelas manifestações. Já começo aqui falando do convite. Eu havia aceito, né, na última Assembleia Fiscaliza, reitero que iremos. Gabriela está ali, que nos ajuda com essa agenda. Então, Gabriela, nós vamos viabilizar agora essa agenda de visitações lá, né? O doutor Fabrício também esteja convidado para estar conosco, para que a gente possa perceber em loco as agruras, né? E não vou dizer que nos sensibilizar, porque nós já somos bastante sensíveis, mas para que, inclusive, enfim, compartilhemos lá com todos, né, quais são as alternativas e quais são os principais trechos, os principais acessos que a gente deveria priorizar. Então, mais uma vez, deputado, está aceito o convite, iremos viabilizar isso, se não até o final desse ano, o que pode ser difícil por conta das chuvas, né, mas aí no que seria interessante. Pois é, mas pelo menos para o primeiro trimestre do ano que vem, o senhor conte conosco lá para isso, e eu quero que o senhor possa estar nos acompanhando, junto com o deputado André, se tiver interesse em estar conosco. Sobre a questão dos ônibus, né, e a integração da tarifa, eu até não tive a oportunidade de me referir a esse ponto, que a deputada Marília também havia suscitado. Essa talvez seja uma das questões mais críticas que nós tenhamos hoje no transporte metropolitano, a integração tarifária, a integração das autoridades que têm capacidade regulatória sobre isso. E veja que curioso, essa é uma temática que vem sendo desenvolvida por nós e mais 6 estados da federação, no âmbito do famoso COSUD, que é o Consórcio do Sul e Sudeste, que é formado pelos estados do Sudeste, os 4 estados do Sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há um grupo dentro do COSUD, nós fazemos reuniões mensais, há um grupo no COSUD que trata de mobilidade e transportes, e dos 5 temas que são prioritários para esse grupo, o primeiro tema é exatamente o da revisita à ideia de uma autoridade metropolitana de transportes. O que significa isso? Nós construiríamos uma nova estrutura, uma nova institucionalidade para definir tarifa, para ter a competência para definir as linhas de ônibus, para fazer a regulação do transporte. Isso evitaria, superposição das linhas, e às vezes nós temos aqui em Belo Horizonte linhas metropolitanas e linhas urbanas fazendo o mesmo trajeto, às vezes com alguns poucos quilômetros de distância, né, que seria a fronteira de um município para outro município. Com subutilização de passageiros, portanto, é um transporte ineficiente. Ao invés de ter os carros, né, em determinados horários, evidentemente não os horários de pico, mas em determinados horários, com uma alocação melhor de passageiros, nós temos 2 carros, um ao lado do outro, com poucos passageiros, sendo que um, inclusive, tem uma tarifa mais cara do que o outro. O que nós precisamos? Viabilizar essa reflexão sobre uma autoridade
intermunicipal, chamemos assim, né, ou interfederativa de transporte. Qual é o desafio subjacente a essa ação? É tanta articulação que nós precisamos. Hoje nós temos 34 municípios atendidos pelo nosso transporte metropolitano. O senhor imagina colocar na mesa 34 municipalidades. É claro que nós poderíamos iniciar, talvez, para aqueles municípios mais importantes da região em termos de população, como é o caso de Betim, Contagem e Belo Horizonte. Mas, ainda assim, é muito difícil, deputado, viabilizar a conversa e o diálogo com todos eles. E talvez nós pudéssemos aproveitar o ambiente aqui da Assembleia para fomentar esse tipo de debate, esse tipo de reflexão e esse tipo de convergência. Mas eu quero dizer com tudo isso que eu compartilho com o senhor quanto à necessidade de nós, de uma vez por todas, concretizarmos a centralização, a uniformidade, a integração tarifária, a integração da política de transporte que envolve os municípios da região metropolitana, os municípios conurbados. É uma das pautas daquele escritório de mobilidade que nós estamos montando junto com a agência metropolitana. Então, eu quero acreditar que, por meio do plano de mobilidade que vem sendo desenvolvido, aí sim, em conjunto com a BH Trans, em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente vá descortinando um plano de ação mais factível, mais concreto. Está na nossa preocupação, a viabilidade é um pouco difícil, mas o que eu quero dizer é, nós precisamos ser cobrados para que isso avance com mais velocidade. Sobre a questão da falta de trocadores, o que se tem hoje veiculado na imprensa envolve a legislação do município de Belo Horizonte, que em Minas Gerais não há a obrigatoriedade legislativa de se inserirem os trocadores nos ônibus. E aqui é uma disputa, eu diria que é um dilema muito interessante, entre a geração de empregos para os trocadores, mas, por outro lado, os preços das tarifas. Em virtude do acordo coletivo que o senhor mencionava, foi possível viabilizar a redução do valor da tarifa pela retirada dos trocadores. Se nós impusermos os trocadores, isso gerará uma linha de custo para as concessionárias que, contratualmente, ela reverberaria na passagem do usuário. Daí a gente precisa realmente ponderar o que é mais interessante, né? Trazer novamente a figura dos trocadores, com todo respeito, né, o papel que eles desempenham, ou garantir um transporte mais barato, né, mesmo ele hoje já custando, como a pesquisa do IBGE apontou, mais do que a alimentação do trabalhador. Mas estamos abertos a essa reflexão, mas eu confesso para o senhor que, por hora, não há, na iniciativa, sendo muito franco, muito transparente, não há na CEINFRA uma iniciativa de revisitar, de retomar a figura dos trocadores de ônibus no transporte metropolitano. Por fim, quanto à fiscalização do tráfego de bitrens nas rodovias que o senhor mencionou, né, o doutor Fabrício está aqui como testemunha, né, nós vamos colocar isso para a nossa diretoria de fiscalização do DR, para ampliar essa fiscalização e garantir que o pouco de rodovia que nós temos não seja tão velozmente depauperado. Eu acho, deputado, que eram essas ponderações que eu consegui anotar aqui e, insisto, né, nós faremos, né, a nossa visita, a nossa missão em conjunto ao Vale do Jequitinhonha e ao Vale do Mucuri. Bem? Só para reafirmar, né, eu acho, quando a gente insiste nessa visita, porque quando a gente está perto, vai até onde os problemas estão, a gente tem maior sensibilidade. O senhor falou no planejamento, eu concordo, só planeja quem governa e só governa quem planeja, e talvez o senhor consiga, não sei se o senhor tem conhecimento dos fóruns de governo, que foram feitos no governo passado, mas talvez aí o senhor consiga, porque tem muitas obras ali que vieram fruto da opinião popular, né? Praticamente todas as obras que poderiam entrar no planejamento de Vossa Excelência, né? Então, é isso. E, por último, secretário, nós temos vivido aí, nesses últimos dias, a questão da proibição, a gente entende a questão legal, né, dos táxis de cidade em cidade, das vans e nos ônibus. Na nossa região, muitos jovens vão, no dia a dia, para as universidades, né, percorrem aí, às vezes, 200 quilômetros por dia para ir e voltar. Então, é uma questão também que eu chamaria atenção para essa sensibilidade, né? Nós temos cidades onde não chega o ônibus, onde não vai, né? E o ônibus tem a concessão, a empresa tem a concessão e não faz a linha, né? Então, como o povo tem o direito de ir e vir, eu queria chamar a atenção para essa sensibilidade.